Olá amigos, olá amigas, estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana. Vamos de imediato falar com o empresário Wesley Lacerda, que está aqui. Wesley, obrigado pela tua presença. Wesley, que é lá de Recanto Maestro, né? Eu um dia vou conhecer, olha, que só tem coisa boa por lá, só tem notícias maravilhosas. E quando eu estou aqui junto com o Wesley, trazendo o Wesley aqui no programa, eu me lembro, né, que realmente nós precisamos fazer com que mais polos de desenvolvimento, de coisas boas para cima, possam surgir no Rio Grande do Sul, a exemplo de Recanto Maestro. Obrigado pela tua presença, Wesley. Silvio, obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar contigo. Poder trazer uma mensagem de vontade, de futuro, de sucesso para esse Brasil e usar o teu canal, que é um campeão de audiência, para nós é uma alegria. O Recanto Maestro é um oásis de sucesso no centro do estado, então comunicar isso é uma vantagem. Eu vou acertar com o Wesley aí nos próximos dias, a partir de março, aí nós irmos lá em Recanto Maestro, levarmos a nossa equipe e fazer um programa lá. Fica o convite, ofereço a nossa estrutura, seja da nossa empresa, seja da nossa vinícola. Vai ser uma alegria conviver com vocês, fazer um brinde com vocês e apresentar um pouco desse projeto em prol do ser humano no Brasil. Muito bem, e tudo isso, né, Wesley, tudo isso aí, a gente faz tudo isso aí porque nós amamos esse país, né? Eu adoro esse Brasil, é uma coisa maravilhosa, nós temos que ter amor, não só amor próprio nosso, mas amor por este país maravilhoso, cheio de coisas diferentes, e ambientes, e climas, e riquezas, e coisas encantadoras. Então nós precisamos gostar desse país e fazer de tudo para que esse país, afinal de contas, dê certo. Tempos atrás, Wesley, a gente que saía daqui do Rio Grande do Sul, que ia para congressos e tal, nacionais e internacionais, se dizia, sobretudo o pessoal de fora do Brasil, que o Brasil era um país que só pensava em futebol, mulher e carnaval. Eu te pergunto o seguinte, isso aí não nos levou a nada. O que sobrou? Bom, brincadeira à parte, carnaval e futebol, nós estamos ruins, né, cara? As nossas mulheres são maravilhosas, grandes empreendedoras, né? É verdade, também então, as mais lindas. São as empreendedoras, cara. A beleza é um acessório. Mas a grande questão que a gente está tendo hoje e que faz sucesso o ser humano inteligente é o que vai mudar tudo. Então, quando a gente pensa em perspectiva do Brasil, a gente está pensando em desenvolver o ser humano capaz de resolver o seu microambiente. Porque o ser humano que desenvolve o seu microambiente, o seu pequeno negócio, a sua família, a sua redondeza, ele gera bem-estar e aquele bem-estar se espalha e gera um efeito multiplicador para toda a volta. Então, a nossa discussão no Recanto Maestro é desenvolver o ser humano para que ele não precise depender do governo, do Estado, de fontes externas, que ele tenha o orgulho do eu sou capaz. Então, essa é a passagem para mim que a gente precisa desenvolver, sobretudo nas famílias. Porque hoje a gente pensa nos jovens, né? Mas os jovens que chegam hoje, por exemplo, na faculdade, chegam na nossa faculdade, no Recanto Maestro, a gente tem um extrato bem evoluído, mas de modo geral no ensino universitário, são jovens que já chegam com déficit de vontade, já chegam com déficit de autonomia e de conhecimento, não vou nem comentar. Então, o impacto da educação é muito difícil porque ela não foi feita na família. Então, quando tu vai fazer a formação técnica em cima de uma pessoa que não teve a educação na família, a gente está com um problema sério. Então, a nossa passagem de desenvolvimento é fazer um programa de formação que envolva também os pais. Porque é dentro de casa que esse jovem aprende a responsabilidade, a necessidade da autonomia e o orgulho de ser capaz. Então, para a gente mudar isso no nosso país hoje, que tem 56 milhões de pessoas assistidas por planos do governo, onde nós temos 45 milhões de trabalhadores e empreendedores e 56 milhões de pessoas no Bolsa Família, fora aqueles que vivem de aposentadoria e pensão, a gente tem um extrato muito grande fora da geração de riqueza. Só que essa vontade, essa alegria de poder fazer para si, nasce dentro de casa, dentro da família. Então a mensagem é para os pais. A educação na família. Uma coisa que nós sempre discutimos, né, desde que nós nos conhecemos, estamos aqui no nosso Economia e Desenvolvimento, é essa questão do desenvolvimento do Brasil. Quer dizer, como é que nós vamos chegar lá? O que é necessário, as pré-condições para isso?
Se tu pegar, e isso é uma coisa que a gente repete, reverbera, porque é verdade. Se tu pegar os países que se desenvolveram, eles tinham lá no topo da sua elite, digamos assim, empresarial, educacional e tal, a chamada excelência intelectual. Tu tocaste nessas questões de preparo e tal, mas a excelência intelectual é o parâmetro fundamental que faz os países se desenvolverem. Isso passa por uma coisa que o Roosevelt já falou também, eu já tenho tocado esse assunto, o presidente Roosevelt, aquele autor do New Deal, recuperação dos Estados Unidos depois da guerra e tal, aliás, do crack da Bolsa de Nova York, em 1933, ele assumiu o governo Roosevelt dizendo o seguinte: como nós não podemos entregar um país como ideal para os jovens, nós temos que preparar os jovens para que eles façam um país melhor. Um país melhor, uma nova nação. E este preparo é que nos preocupa. A gente poderia dividir esse preparo, né, Silvio, em dois grandes argumentos. O primeiro preparo é em termos de conhecimento, porque à medida que o jovem tem uma coleção de conhecimentos à sua disposição, ele pode, dispondo desses conhecimentos, fazer coisas boas. Mas só o conhecimento não resolve. Porque esse conhecimento, ele precisa ser estimulado pela vontade. Duas faculdades da alma humana é o intelecto e a vontade. Então não adianta eu salvar o intelecto se eu não estimular para a vontade. Então quando a gente está falando de desenvolver os jovens e desenvolver uma capacidade intelectual capaz de decidir em vantagem para si, para o seu estado, para a sua empresa, para o país, a gente está precisando de jovens que têm uma base de conhecimento, mas que têm vontade. Então hoje talvez eu seja mais preocupado com a falta de vontade, com a apatia, do que com a falta de conhecimento. Porque a gente tem muitas histórias de pessoas que com pouco conhecimento, mas muita vontade, fizeram milagres. Agora não existem as outras histórias. Pessoas que com muito conhecimento, sem nenhuma vontade, fizeram milagres. Então eu diria hoje para a gente, responsáveis adultos que conduzem a ação social hoje no Brasil, nas nossas sociedades, nas nossas empresas, nos nossos negócios, é o estímulo da vontade, do empreendimento. Empreendimento não necessariamente abrir uma empresa, mas a pessoa evoluir, andar adiante, andar à frente. Realizar, criar, realizar. Fazer, sair da inércia. Na verdade, como tu coloca isso, é despertar, porque todos nós temos essa coisa dentro de nós, é que tem que despertar essa vontade. E como é que se faz isso? Aliás, eu falo Serra Maestra, Recanto Maestro. Como é que vocês trabalham a juventude de lá? A gente ensina, Silvio, desde cedo a importância do trabalho, o valor do trabalho. Estávamos conversando agora aqui com nossos amigos. Para o jovem ter acesso à bolsa da Fundação Antônio Meneghetti, ele precisa estar trabalhando. Então, se ele quer participar dos programas, ele tem que estar trabalhando. Então, se ele quer morar na casa do estudante, tem que estar trabalhando. Se ele quer participar dos projetos, ele tem que estar trabalhando. Então, o jovem, quando entra na faculdade, a primeira coisa que ele tem que procurar é um emprego. E lá vocês têm uma oferta de emprego. E aí a gente conseguiu montar um ecossistema de empresas, com mais de 70 empresas, que acolhe esses jovens, forma esses jovens. Lá tem, por exemplo, a minha pequena vinícola. A minha pequena vinícola tem 12 pessoas. Pelo menos uns 8 são alunos da faculdade, que trabalham no garden, trabalham no atendimento, trabalham de garçom. E o que eles aprendem? O valor do saber servir. Porque o saber servir um outro ser humano, dar dignidade para um outro ser humano, ele leva para a vida toda. Tu sabe, o Einstein tem uma frase que diz o seguinte, que a gente precisa entender essa frase. A vida só vale a pena quando nós vivemos para os outros. Não significa que você vai perder a sua individualidade, mas você se ver no outro, ajudar o outro. É isso. A grandeza do ser humano é sempre um outro ser humano. A grandeza do líder é sempre um outro líder. Então, à medida que eu sou abundante em mim, consigo servir um outro com grandeza. Essa é a lógica que a gente ensina. Produz a tua abundância e do teu abundado sucesso, serve. Essa é a lógica de que tu disseste, mas também é o fruto do bem viver, né? É como nós sabemos viver. Eu acho que isso é uma coisa fundamental. E aí tem uma discussão, né?
quando o cara está em função, está trabalhando, não tem espaço para pensar bobagem. É verdade. Olha aqui, tem tantas coisas para nós tratar. Eu fico muito feliz quando o Wesley está aqui, que a gente pode conversar com ele e sorver da sabedoria. Tu é palestrante também, né, Wesley? Cara, a gente montou uma escola de educação e gerencial, uma empresa de gestão empresarial, a Capo Educação. Vocês podem olhar no nosso Instagram, @capoeducação, tudo junto. E ali a gente traz essa visão em vários níveis. Tanto no nível do empreendedor que está começando, mesmo dos caras maduros, e ajuda essas empresas a fazerem sucesso, porque do sucesso do empreendimento vem o sucesso das pessoas. Wesley, um grande abraço, até a próxima. Obrigado mais uma vez. Muito bom falar contigo. Muito bom falar contigo. Muito bem, estamos recebendo agora no programa o Dr. Gustavo Bernardi, que é especializado no mercado imobiliário. Bernardi, obrigado pela tua presença uma vez mais aqui no programa. Nós estamos no período de férias, né? Então quem vai para o litoral está vendo que o litoral está aceso, as praias estão cheias, enfim, apesar da crise toda, né? Mas há uma coisa que hoje chama muito atenção no litoral gaúcho, que é a questão do mercado imobiliário, que esse está fervendo, esse está realmente muito quente. E parece que a situação desse mercado fez com que o mercado imobiliário do Rio Grande do Sul passasse a ser o segundo mercado imobiliário do Brasil. Verdade, Silvio. Verdade. Bom dia para ti. Bom dia. Na verdade, o mercado imobiliário do litoral sempre foi um mercado bastante pujante. Sempre foi um mercado com bastante geração de negócios. Mas este ano, assim como o ano da pandemia, a gente verificou um movimento além do normal. Para gente ter uma ideia, Silvio, este ano, só até agora, até o final do mês de janeiro, se movimentou no mercado litoral, Tramandaí, Xangri-Lá, Imbé, Capão da Canoa, 6 bilhões de reais de transações imobiliárias. É muita coisa, Silvio, é muita coisa, né? Nós tivemos só em Xangri-Lá o lançamento de 9 condomínios horizontais, né? Então as prefeituras estão arrecadando ITBI a rodo, né? Ou seja, muita arrecadação de ITBI, é muita transação imobiliária, só perde para a região metropolitana aqui de Porto Alegre. E a gente costuma dizer que o mercado imobiliário do litoral, ele na verdade reflete o mercado imobiliário do estado inteiro. Uhum. Por exemplo, aqui em Porto Alegre, tu vende imóvel para quem compra casa em Porto Alegre, para quem vai morar em Porto Alegre. No litoral, não. No litoral, tu vende casa para quem mora no Rio Grande do Sul inteiro, né? Então, os negócios acontecem de uma forma que a gente não previa, não esperava, não havia a sinalização de que este verão 2024-2025 ia ter esse movimento todo, né? A gente imaginou que ia ser um verão com uma movimentação, com vendas menores do que o ano passado, mas na verdade explodiu de novo. Uhum. Então nós estamos com 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e agora 2025. Nós estamos no 6º ano de crescimento de transações imobiliárias no litoral. E esse mercado efervescente imobiliário está trazendo muitos recursos para as prefeituras, né? Sim, tanto assim é que as prefeituras estão conseguindo regularizar a questão sanitária, ou seja, nós tivemos problemas enormes de infraestrutura, né? De infraestrutura sanitária em Capão da Canoa, até hoje temos, né? Ou seja, foi feita uma ETA, uma estação de tratamento em Xangri-Lá, né? no lado da lagoa, para acolher o mercado de Xangri-Lá. Temos que fazer uma nova em Capão da Canoa. E, pasme, Silvio, as empresas de construção civil que não têm a obrigação de fazer essas estações de tratamento é quem está bancando essas estações de tratamento. Ou seja, o mercado é tão pujante que vale a pena tu investir em infraestrutura. Tu tens aí dados sobre isso aí? Tu gostaria de relacionar? Tem. As prefeituras que ganharam, em função disso aí, fortunas, né? Veja só, eu tenho um dado aqui que saiu hoje, né? Na verdade saiu ontem e foi publicado hoje, né? Capão da Canoa é o município do litoral com maior número de transações imobiliárias, né? Em torno de 1,7 bilhão de reais, e nós estamos falando só deste verão, Silvio. Puxa. Nós não estamos falando do ano inteiro, entendeu? Xangri-Lá, 1,6 bilhões de reais. Torres, 1 bilhão de reais. Tramandaí, que era uma cidade que não tinha mais transação imobiliária até 2020, passou a ter 580 milhões de reais.
E Imbé, que é um município pequeno, 420 milhões de reais. Nós estamos aqui somando em torno de 6 bilhões de reais. Que maravilha. Né? A infraestrutura agora tem que ser recomposta, né? Que é onde precisa, né? Claro, então nós já vemos hoje a repavimentação das vias de Xangri-Lá, ela está evoluindo, quase todas as vias de Xangri-Lá estão sendo repavimentadas, né? Tirando aquela pedra basáltica que tinha antigamente por um paviflex de concreto, ou seja, melhorando a estrutura viária, tirando o pó, a sujeira. Nós temos as questões sanitárias evoluindo muito nos municípios. Nós temos as questões de coleta de lixo evoluindo muito nos municípios, ou seja, isso é importante. Segurança pública, iluminação. Então, eu digo que o litoral hoje está se tornando um novo oásis. Se tu pegar Capão da Canoa, 63% do último censo são residências em que o declarante se declara aposentado. Ou seja, as pessoas estão se aposentando e estão indo morar. Estão indo morar no litoral. Perfeito. Bom, ainda tem outro assunto aqui que eu gostaria de tratar contigo, que é a questão de regime de bens nas cotas societárias quando o titular falece. Como é que acontece? Qual é o processo? Isso, gerou muita discussão, acho que a gente já falou disso aqui, a gente recebeu muitos questionamentos. Né? O que ocorre? Né? Quando o titular falece numa empresa, não necessariamente a cônjuge, a companheira ingressa na empresa. Porque uma coisa é tu ter patrimônio na empresa, outra coisa é tu ter affectio societatis, ou seja, afeição com os sócios da empresa. Então pode ser que eu e tu sejamos filhos de uma determinada pessoa, sejamos sócios dessa pessoa num contrato social e haja uma deliberação no contrato social de que não ingressa ninguém que a gente não tenha interesse que venha ingressar. Então o esclarecimento que a gente quer prestar é que, muito embora as pessoas tenham direitos patrimoniais decorrentes do falecimento do seu marido, do seu companheiro em determinada empresa, não necessariamente ela vai entrar para a empresa. Ela vai decidir algo pela empresa, ela vai mandar na empresa. O que acontece é o que a gente chama de apuração dos haveres. Né? Tá bom, este sócio tinha 20% da empresa, os sócios remanescentes terão o dever de remunerar esta pessoa por esses 20% que ele tinha na empresa. Mas não necessariamente eles devem permitir que esta pessoa entre para dentro da empresa. Eles só permitem se eles quiserem que essa pessoa entre para dentro da empresa. Então há uma certa confusão quando as pessoas acham que ter cotas sociais de uma empresa no seu companheiro, no seu marido, lhe dá o direito de entrar para dentro da empresa. Existem diversas deliberações sociais, inclusive nas SCIs é muito mais importante do que nas limitadas, que determinam de que forma você vai haver esses haveres, receber esses haveres que o seu companheiro, que o seu marido tinha na empresa. Isso é muito importante. E o que é mais importante, consulte seu advogado, porque as pessoas têm muita dúvida sobre isso e nem sempre as pessoas têm esclarecimento sobre isso. E consulte um bom advogado, né? Como o doutor Gustavo Bernardi, sem fazer qualquer comentário, assim, digamos assim, de bajulação, né? Mas na verdade a gente conhece, o Bernardi está aqui exatamente por isso que ele é um especialista nesta área. Então tem que conhecer bem o advogado, saber da competência dele, porque senão você vai entrar numa outra fria também, porque nem todo advogado tem todo o conhecimento, a especialidade de determinados segmentos. E esse é o caso do Bernardo. Bernardo, um grande abraço, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, Silvio. Bom, a questão tributária é uma questão que nós, aqui no programa, sempre é uma questão recorrente, porque nós sabemos que hoje no Brasil nós temos uma complexidade tributária e isso atrapalha muito os empresários, quer dizer, é muito custo para a empresa. Olha, eu sou economista, uma vez fui convidado por um empresário aí do ramo, um ramo industrial importante, e fiquei horrorizado de ver o número de leis, o corpo, né, de funcionários que eles têm que ter para interpretar essa lei, para fazer tudo direitinho e não ter problemas com a Receita Federal. E o Giovanni D'Agostini, além de advogado, ele é contador. Giovanni, essa é uma realidade brasileira. Obrigado pela tua presença. Silvio Lopes, como sempre, uma grande satisfação, né, estar participando aí do seu programa. Sim, a legislação tributária brasileira é um
pandemônio, né? É muito complexa, não é? E seguidamente tem interpretações jurisprudenciais diversas, né? Que nos causam aí insegurança jurídica, né? Eu vim trazer para os senhores telespectadores um tema, né? Que é uma nuance derivada de um outro tema, né? Que talvez possa aí trazer algum benefício para alguns empresários, né? Do ramo da autopeças, né? Dos fármacos, enfim, né? De alguns produtos que aqui, principalmente no estado do Rio Grande do Sul, mas também de outras localidades do Brasil, tributam o ICMS através da substituição tributária, o ICMS-ST, né? O que acontece é que, num passado recente, o Supremo Tribunal Federal definiu que não ingressa no conceito de receita bruta o ICMS incidente sobre as vendas, né? Então, as empresas que vendem mercadorias, quando as vendem, né, tem o ICMS destacado na nota fiscal da venda, e o STF definiu que aquele ICMS destacado na nota fiscal da venda não integra a receita, né? Então, quando o sujeito vai pagar o PIS, a COFINS, que são tributos que incidem sobre a receita, aquele ICMS tem que ser expurgado da receita bruta. Então, a base de cálculo do PIS e da COFINS, digamos, sofreu uma redução, né? Mas, para alguns ramos da economia, o ICMS ele é pago pelo importador ou pago pela indústria para toda a cadeia para frente, né? Então, vou pegar ali autopeças, né? O importador ou a indústria paga mais o ICMS porque fica desonerada a tributação do ICMS para o atacado e para o varejo. Aí acontece o seguinte fenômeno, né? O atacado e o varejo, quando vendem essas mercadorias, não vão ter mais o ICMS destacado nas suas vendas, tá? Não vão ter mais, porque eles estão desonerados de pagar na cadeia deles, no caso, na etapa deles, o ICMS, porque já foi pago na etapa anterior, né? O que se chama de contribuinte substituído, tecnicamente, né? Quem pagou, no caso, quem pagou indiretamente o ICMS substituição tributária porque estava embutido na compra, né? Então, no caso, a indústria ou o importador, né, seria o contribuinte substituto, né, porque vai pagar o ICMS das etapas subsequentes, né, que é a substituição tributária para frente, que se chama, né, com o encerramento da tributação, né? E quem já pagou o ICMS indiretamente para trás, né, que seria o contribuinte substituído, né, não tem mais o ICMS destacado nas notas fiscais de vendas. E aí acabou gerando uma injustiça, né, porque embora no preço de compra dos produtos o ICMS da parte dele já tivesse sido incluído, né, ele não consegue deduzir da base do PIS e da COFINS dele, né. Parece ser um pouco complexo, e é mesmo, porque o sistema tributário é complexo, mas gerou essa discussão. Pois bem, aí o judiciário entendeu o seguinte, que o contribuinte substituído, né, que é aquele que revende mercadoria sujeita à substituição tributária, o ICMS substituição tributária embutido na compra, ele pode deduzir da base de cálculo do PIS e da COFINS dele, né? Embora seja ali um procedimento tanto quanto complexo, porque nem sempre é possível enxergar o ICMS substituição tributária do fornecedor dele. Por exemplo, se ele comprou do atacadista, já não, na nota do atacadista não tem a informação do ICMS substituição tributária. Então é um procedimento, de certa forma, complexo. Mas é possível, sim, isso traz uma economia tributária razoável, né? Que esses contribuintes substituídos, que é o que revendem produtos com substituição tributária, né, do ICMS, busquem, né, de certa forma, reduzir o PIS e a COFINS, inclusive do passado, né, mediante procedimento de auditoria, de aferição fiscal, né, no sentido de deduzir da base de cálculo do seu PIS e da sua COFINS, do ICMS pago pela indústria, né, ou pelo importador, né, referente à sua etapa da circulação da mercadoria. Giovanni, só te ouvindo aqui, eu já entendi bastante as coisas. Então, eu acho que o pessoal que está aí do outro lado, que está assistindo, que está envolvido com essa questão, com certeza também teve esse esclarecimento. E o programa está aí para exatamente isso, trazer especialistas dessas áreas para que eles possam esclarecer o nosso telespectador. Eu quero agradecer muito a audiência de muitos empresários que, inclusive, me ligam, conversam comigo, que realmente esse tipo de segmento aqui é muito bem-vindo no programa, porque ele traz exatamente aquilo que o empresário está precisando ouvir e que nem sempre ele tem condições de ouvir de maneira assim, né, tão presente na sua casa, no YouTube e tal, que nós colocamos no programa. Então, parabéns, muito obrigado e até uma próxima.
Até a próxima. Um forte abraço para os telespectadores e para o senhor. Muito obrigado, da mesma forma. Muito bem, chegou a hora no nosso Economia e Desenvolvimento do espaço conversando sobre contabilidade. Nós sabemos que a contabilidade é algo fundamental para quem, sobretudo, é empresário. Quem quer ser empresário tem que ter conhecimento mínimo da contabilidade. E quem traz esses conhecimentos aqui, naturalmente, é aquele camarada que é especializado nisso, né? Que, para mim, é o cara mais preparado do Rio Grande do Sul para isso. Conheço essa figura aí há muito tempo, né? E, com certeza, ele é um dos caras mais preparados para isso. Professor Salés D'Agostinho. Muito bem. Professor, parabéns aí pelo seu espaço aqui no programa, que tem uma repercussão nacional, você sabe muito bem disso. Por exemplo, aqui, ó, em Londrina, no Paraná, tem o Aurélio Guzmão. E o Aurélio diz assim, ó, professor Salés D'Agostinho, tenho acompanhado as suas manifestações nas redes sociais e o senhor tem falado que o Estado deveria proteger quem gera emprego e renda. Pergunto, como ele deveria fazer isso? Pois então, o fato todo é o seguinte, propósito definido. Quando você quer alguma coisa, basta você estabelecer aquilo que você está querendo e a partir daí estabelecer todas as diretrizes para alcançar o seu objetivo. Você está certo. No momento em que tu dizes que o Estado não tem se preocupado em gerar emprego. O Estado tem se preocupado em ceder valores, não é isso? Para que as pessoas recebam aquele mínimo possível para não morrer de fome. Nós precisamos gerar emprego, porque o emprego é que dá dignidade às pessoas. Hoje no Brasil, tudo é focado não para gerar emprego. Hoje é focado para gerar o desemprego, para criar esse cinturão de miseráveis. E nós temos aí dois fatos importantes, dois segmentos importantes que contribuem para isso. Você sabe muito bem que nós temos uma justiça trabalhista. E essa justiça trabalhista, ela propicia, desestimula que empreendedores deem emprego, porque existe uma instabilidade jurídica, uma insegurança jurídica para quem gera emprego. Ou seja, o empregador não tem mais coragem de empregar, porque prevalece sempre a ideia do trabalhador. O trabalhador não precisa provar, basta alegar. E isso gera, para quem quer gerar emprego, uma instabilidade muito grande. Entende? Nós não podemos mais aceitar uma justiça do trabalho como hoje ela está. É necessário fazer uma reforma substancial para que o empregador seja motivado a gerar emprego e que não esteja criando um passivo, que ele não sabe qual, porque a justiça do trabalho tem contribuído para isso. Entende? Coisas que nós precisamos mudar. Justiça do trabalho precisa mudar. Não pode mais funcionar como está funcionando. Deveria ser uma instância que para ser movimentada somente em último caso, ok? Quando realmente não tem mais condições de negociar entre sindicato, mediadores, empresa, aí sim buscaria a justiça do trabalho. Caso contrário, não poderia qualquer pessoa que trabalhou, que diz que trabalhou, que diz que tem direito, que diz aquilo, mover a justiça do trabalho para buscar direitos que muitas vezes, na maioria das vezes, 90%, não existe o direito. Primeira coisa. Segundo aspecto é o governo. O governo hoje ele desestimula a geração de emprego. Eu nunca vi isso. Um governo que deveria pensar no bem-estar da população, no bem-estar do seu povo, ele desestimula a geração de emprego, porque ele majora demais a folha de pagamento. Onde é que já se viu? Para uma pessoa, para um empregador, para um empreendedor contratar um funcionário, 20% do seu salário vai para a Previdência Social. E tem mais uma, o governo estimula a substituição de máquina por mão de obra.
Só porque ele estimula máquinas por mão de obra, não dá condições para a mão de obra essa ociosa trabalhar e ainda tributa em cima. O governo não pode fazer isso. O governo tem que desonerar a folha de pagamento para motivar as pessoas a gerar emprego. Nós não podemos aceitar que um governo que, enquanto que aquelas empresas, veja só, bancos, quantas milhares de mão de obra foi excluída dos bancos, trocando por máquinas, enfim, na própria agricultura, enfim, uma série de atividades econômicas que foi substituída a mão de obra por máquinas. A renda continuou a mesma, o resultado continuou o mesmo, o preço do produto continuou o mesmo, só que um fator que houve a redução foi a redução da mão de obra, só porque ao invés dessa redução ser transferida para beneficiar essas pessoas que deixaram de gerar emprego, não, para beneficiar essas pessoas que deixaram de trabalhar. Não. O que é que ela faz? Continua tributando na renda aquilo que está sendo tributada e mantém a tributação da mão de obra naquilo que sempre foi, que é 20%. Isso não pode acontecer. Há necessidade de uma reforma tributária no sentido de desonerar para todos os segmentos econômicos a previdência social patronal sobre mão de obra. Temos que se quiser tributar, que já é muito tributo, nós temos PIS, temos COFINS, temos contribuição social sobre o lucro líquido, tem uma série de tribuição que gere esse tributo, se for necessário, com base na renda e não com base na mão de obra. Porque se você aumenta o tributo com a mão de obra, tu desestimula as pessoas a empregarem. Tá bem? É isso aí. Então eu defendo esses dois segmentos. Reforma urgente da legislação da Justiça do Trabalho, porque como está, isso desestimula a geração de emprego e mudar, desonerar a folha de pagamento, não cobrando mais os 20% da Previdência Social sobre a mão de obra, porque também desestimula a geração de emprego e renda. Salésio, parabéns, muito bem, eu acho que concordo inteiramente com o amigo aí, parabéns, sucesso e até a próxima. Até a próxima e continue mandando as perguntas que, na medida do possível, estamos aqui para respondê-las. Muito bem, no Economia e Desenvolvimento, agora nós vamos receber aqui o Diego Moreira, 1965. Eu tinha 14 aninhos, estava lá em Uruguaiana, mas aqui em Porto Alegre surgia uma empresa que hoje é uma gigante na área de contabilidade, né? Na área de auditoria e contabilidade no Brasil, que é a Moreira Associados. Eu estou aqui com o Diego Moreira, que é a segunda geração da empresa e tal, filho do grande Paulo Moreira, que lamentavelmente nos deixou aí, mas que teve um papel fundamental, né? Não só na criação dessa empresa, mas na consolidação da grandeza da Moreira Associados no Brasil. E hoje a tarefa fica com o Diego Moreira, que é o filho dele, né? E que está aí comandando as ações da empresa. E o Diego só está há 30 anos lá, né, Diego? Obrigado pela tua presença. Obrigado, Silvio, por te... Eu agradeço mais uma vez estar aí contigo, né, no desenvolvimento. E sim, estão em festa, né? Eu só vim aqui para falar coisa boa, né? Então a gente está completando 60 anos, esse ano está sendo especial, a gente está desenvolvendo algumas surpresas aí para os nossos clientes e colaboradores, né? A gente está reforçando, devemos ter uma mudança de escritório também em São Paulo. Então só novidades boas para esses 60 anos aí, né? E Diego, na verdade, assim, ó, eu conheci o Paulo, aliás, eu conheci o teu pai, fiquei 40 anos de amigo dele, né? Então ele é uma figura emblemática do segmento. E isso, naturalmente, né, a ausência dele te dá uma responsabilidade muito maior ainda, né? Porque manter, né, não só manter a Moreira Associados, como fazer com que ela progrida cada vez mais, que era um grande sonho do teu pai, né? Então é importante isso, né? Nós estamos num momento de retomada, né, na Moreira. A gente passou por algumas dificuldades, que, como todos o pessoal e os empresários no Brasil, né, mas a gente acredita, né, no Brasil, no Rio Grande do Sul, e a gente então tem reforçado essa posição, né. A gente trabalha muito forte no ramo de seguros,
A auditoria também de TI nós começamos nos últimos anos, então a gente tem feito bastante trabalhos na parte de auditoria, de LGPD. Agora está entrando um sócio novo, especialista no ESG. Então são novidades que a gente está trazendo, agregando, agregando nesses 60 anos. Então vão ser grandes modificações e mantendo esse espírito jovem. Que maravilha, né? Um jovem de 60 anos. Está rejuvenescendo a empresa, né? Exatamente. E na verdade, né, Diego, eu como economista, eu também dei consultoria para várias empresas, e a empresa hoje, as grandes empresas que se destacaram no mercado brasileiro, elas sempre tiveram uma boa contabilidade, uma boa auditoria interna. Isso é fundamental, é o passo fundamental para que ela possa crescer. Com certeza, né, Silvio? Porque a gente está falando aqui, quando a gente fala em auditoria externa, na auditoria interna, estamos falando de processos. E esses processos auditados, eles dão a clareza para o empresário de como está sendo executado aquele trabalho. Porque hoje todo mundo não tem tempo. Né? Então, tu ter a auditoria com uma aliada, claro que ela faz uma fiscalização, mas ela faz uma fiscalização aliada à direção das empresas. Justamente nisso, né? Buscando a correção de erros. Né? Antigamente nós tínhamos uma auditoria muito mais fiscalista, né? Na busca de, tem roubo, os impostos. E hoje a auditoria ela trabalha junto com a direção, junto com a grande administração, né? Buscando a melhoria de processos. Eu até brinco, né, que é um benchmarking informal, o auditor, né? Porque ele vai sempre aprende numa empresa, acaba recolocando esses aprendizados, a gente vai buscando formas de melhorar, como pode apresentar melhor, como é que funcionam os controles internos dessas empresas. Então isso reforça o quê? A estrutura da empresa, a condição dela apresentar um balanço também muito mais justo e correto, né, para a comunidade que vai estar investindo naquela entidade. E aí, naturalmente, o Brasil todo se desenvolve exatamente a partir das microempresas, né? Do micronegócio, ele vai se desenvolvendo, crescendo, tendo toda a base bem sedimentada, e isso é importante, isso que a Moreira Associados faz. Diego, obrigado pela tua presença aqui. Como este é o ano dos 60 anos, 6 décadas da Moreira Associados, eu quero ver se em todo o programa nós tenhamos alguém do Moreira Associados trazendo exatamente essa contribuição para vocês aí, empresários, e sobretudo aqueles que estão querendo fazer empreendimento. Nós sabemos que hoje, depois da pandemia, lá atrás, agora e lá atrás, né, quando nós tivemos a questão do coronavírus, mais de 3 milhões de jovens estão no mercado hoje tentando, né, também serem empreendedores. E eles precisam ter esses conhecimentos, essa base de contabilidade, de auditoria, para que a empresa possa se consolidar no mercado e crescer. Obrigado, Diego. Até a próxima. Prazer é todo meu e estamos à disposição aí, Silvio. Um grande abraço. Muito bem, estamos recebendo aqui nesse espaço do Economia e Desenvolvimento o Edemir Simonetti, que é o cancã da gastronomia do Rio Grande do Sul, quiçá do Brasil. Simonetti, obrigado pela tua presença aqui. É sempre uma honra trazer um camarada como tu aqui. Como é bom ter amigo, né? Muito obrigado pelo convite, fico muito feliz de estar aqui contigo, né, e falar um pouquinho da gastronomia gaúcha. Simonetti, naturalmente que ser um empreendedor como tu és, um grande empreendedor, um cara que tem visão nessa área da gastronomia, né? Hoje, por exemplo, se tu pegar essa área de gastronomia do Rio Grande do Sul, digamos assim, a grande ressonância nacional são os eventos patrocinados, as organizações feitas, construídas pelo Simonetti. Chalé da Praça 15, 360. Aliás, eu estive lá no 360, foi uma boia de graça lá, né? Na semana passada, com o meu amigo Simonetti. Fazia horas que eu não ia lá, fui lá matar a saudade dele. Mas é uma maravilha, o 360 fica ali no... Fundeado, né, Tio? Fundeado no Rio, né? O 360 é um ícone da cidade, né? Ele fez parte da orla, era quando nós abrimos 5 anos atrás, 6, era 247 anos dando as costas para o Rio, né? Então a orla foi um rompimento de um ciclo da capital gaúcha, né? Então a gente estar lá é um privilégio, né? Digamos assim, porque na época também ninguém quis, né? Foi uma licitação, ninguém quis, né? Então operando. Mas tivemos um problema gravíssimo ali com a água, entrou água, né? E agora na enchente? Na enchente. E a gente teve que fizemos algumas adaptações, tipo assim,
Ou você se entrega ou você reage. O que a gente fez? Um jardim lindo, um garden lá, muito bonito, né? Para dia de sol, fica 2 metros do rio, ficou muito legal. O garden. A gente fizemos um convênio com o estacionamento, aí nós demos estacionamento grátis por 3 horas. Criamos a Rota 360. O que é esta Rota 360? Fizemos uma parceria com todos os guias da Serra Gaúcha, essencialmente de Gramado. Que é essa Rota 360? Eles vêm, largam os clientes no catamarã, dão o giro do catamarã, almoçam no 360, vão no melhor estádio do Brasil, o Inter, vão lá no Morro Santa Teresa, estamos pedindo para organizar aquela vista maravilhosa, tá ruim lá, vão no Morro Santa Teresa, vão no mercado público, conhecem alguns parques, vão na arena e vão embora. Então é um ciclo todo, ciclo que em Gramado ele sai do hotel às 10 da manhã, às vezes pega o aeroporto às 18, às 15. Então queríamos juntos, isso está sendo um sucesso tremendo. E na verdade, Simonetti, tu tem essa visão, porque se tu observar bem, assim, por exemplo, eu me lembro que eu viajava muito para o Nordeste e tal, e lá no Nordeste, principalmente no Recife, em Natal, os caras querem ir no Rio Grande do Sul conhecer Gramado. Então eles vinham para cá e a única atração era Gramado. Hoje tu integraste a região metropolitana, Porto Alegre, nesse circuito. Sim, essa rota ela é importante porque é uma, digamos assim, uma ocupação do tempo deles e também gera uma curiosidade para a próxima vinda a Gramado ficar 1 dia, 2 em Porto Alegre. Que eles conhecem, eles vão ter outra visão de Porto Alegre. Com certeza, a maioria deles vão voltar para o Rio Grande do Sul e vão incluir Porto Alegre na rota. Tu tens quantas operações em Porto Alegre? A família estamos com 5 operações. Chalé da Praça 15, 360. Nós temos o Guapo também, Guapo Gastronomia, no ali Blue Tree. no Temos Blue lá na Lucas Transamérica e o Quality no Parcão. Hoje todos eles estão funcionando, depois da pandemia, o que aconteceu depois das enchentes? Sim. A gente não conseguiu reabrir o Bistrô do Marques, talvez nem abra mais, né? Porque ali sim, destruiu tudo. Entrou 2 metros de água, destruiu tudo. Então ali provavelmente a gente não reabre. Mas as outras, inclusive janeiro e dezembro, janeiro e fevereiro, a gente está com um movimento significativo, também em função do próprio turista argentino. Eles estão com a grana também, né? Eles estão com a grana e estão ficando um dia em Porto Alegre. Eles vão para Santa Catarina, eles ficam uma noite aqui em Porto Alegre e na ida e na volta também. Então deu um movimento fantástico nos hotéis aí. Mas o povo gaúcho também, o interior também tem vindo muito na capital e frequentado esses ambientes, né? Sim, e a capital ele está num processo de melhoria, né? As orla, o embarcadeiro ali é muito lindo, tem o Pontal, tem shoppings. Tem Inter e Grêmio, os jogos do Inter e do Grêmio são fantásticos, eles reúnem 40 mil pessoas, 15, 20 mil é do interior do estado, lotas hotéis, restaurantes, então também é um polo de turismo, né? E um dinheiro novo que entra para a capital. E o turismo ele é interessante porque de fora ele é um dinheiro novo, né? Aqui, o dinheiro que circula aqui é o nosso dinheiro, é o mesmo, né? O que vem de fora ele fica aqui. É muito importante. E dos estados brasileiros, assim, tu consegue fazer uma análise de qual é o estado que mais vem gente para cá, para Porto Alegre? O mais é São Paulo, muita gente de São Paulo e do Nordeste. Do Nordeste, né? No Nordeste vem muita excursão, muita gente do Nordeste. E está abrindo de novo, acho que dia 2 de abril, nós recebemos os diretores da Companhia Aérea Portuguesa, dia 1º de abril, dia 2, eles vão começar também de novo o voo, né? Então já temos uma parceria com eles também. Agora, falando em turismo, nós já estamos trabalhando muito com o secretário, né, municipal e o Santini estadual, no sentido que Porto Alegre tem que se vender lá, né? A pessoa, quando ela vai comprar um pacote, lá em São Paulo, em outros estados, que inclua 1 dia, 2 Porto Alegre, né? Esse movimento ele tem que ser feito
imediatamente. É uma atração, não é para vocês, claro, mas é atração para o cara também, o cara que vem de lá, para ele não vai só visitar um local, né? Isso que é importante, né? Sim. Tu vai Gramado 3, 4, 5 dias e fica 1, 2 em Porto Alegre. Tu sabe de uma coisa, na década de 70, eu trabalhava na Secretaria de Turismo aqui do Estado e era secretário Mário Bernardino Ramos. Ah, sim. Mas eu não sei se tu te lembra. Me lembro, claro. Esse camarada, ele chegou um dia para mim e disse, Silvio, eu era assessor de imprensa dele. Silvio, eu estou pensando em fazer um projeto, e ele fez, para nós vender no Brasil o café colonial gaúcho. E aí nós ficamos um ano inteiro, eu nunca viajei tanto com um secretário, e fomos em todas as capitais brasileiras, vendendo o café colonial. A partir dali, ele vendeu o turismo do Rio Grande do Sul. Então, eu acredito ao Mário Bernardino Ramos, que nos deixou já há bastante tempo, né? Mas o Mário teve essa ideia, né, de fazer com que o Rio Grande do Sul fosse conhecido. Ele levava o pessoal lá de Gramado, toda a equipe, e fazia um café colonial onde nós íamos. E depois aquilo realmente cresceu, o Rio Grande do Sul, a Serra Gaúcha deve muito ao trabalho do Mário Bernardino Ramos naquela época. E nós temos assim o rio, que não, o Guaíba tem que ser explorado, né? Qual é a cidade que tem um rio que nem nós temos? Estamos dando 247 anos nas costas para o rio agora, percebemos que temos um rio. E se tivesse ainda na Prefeitura de Porto Alegre, no Governo do Estado, PT, à esquerda, nós não teríamos nada na orla marítima, porque eles eram contra isso. Eles são contra o desenvolvimento, né? Eles só querem a parte deles. E tem o parque da orla ali, a Harmonia, também esse parque ele vai ser um rompimento de um ciclo de Porto Alegre, porque vai ter roda gigante, muita coisa temática ligada ao gaúcho, então esse é um produto que ele vai agregar muito para Porto Alegre. Muito bem. Simonetti, eu vou te trazer mais vezes aqui, porque na verdade, né, o turismo gera renda, riqueza, faz com que nós possamos nos integrar, né, do Rio Grande do Sul com outros povos, não só daqui da Argentina, mas do Chile e tal, eu sei que vem muita gente de lá, mas também com nossos amigos, nossos irmãos brasileiros do Norte e Nordeste, que vem muito para cá. Alguma perspectiva nova, algum empreendimento novo que está se avizinhando por aí? Não, o que nós estamos fazendo é potencializando o nosso negócio, graças a Deus, e no 360 a gente tem uma coisa que aconteceu por causa da crise também, o estacionamento grátis. Que maravilha. Junto à usina ali, né? A gente dá estacionamento grátis por 3 horas. Que maravilha. Simonetti, um grande abraço, parabéns. Obrigado. Vai vir mais vezes aqui, porque esse é um grande negócio e também uma forma de contribuir, né? De mostrar o esclarecimento, conhecimento e contribuir para consolidar o nosso Rio Grande do Sul como um polo de turismo, né? Que nós temos esse potencial. Um abraço e até a próxima. Obrigado pelo convite. Muito bem, no espaço final do nosso Economia e Desenvolvimento dessa semana, estou recebendo aqui o César J.M. Garibotti. César Garibotti, tu é o Zurba, meu primo? Zurba. Ah, agora sim, então agora estou em casa, com o Zurba, meu primo. O Zurba, aliás, o Zurba aqui é um contador de histórias, é um comediante, é um palestrante e tal. As tuas palestras ainda são meio bagaceiras ainda ou não? Não, na verdade são... Como eu falo sobre assuntos relevantes, por exemplo, relacionamentos, então é uma palestra desmotivacional. Para as pessoas, não que eu queira induzir algum pensamento. Desmotiva os caras. Não, eu falo a verdade, eles é que se desmotivam. Então aí fica... Então não pode se dizer assim, vou contratar o Zurba que vem uma palestra motivacional, é uma palestra desmotivacional. Desmotivacional. Então, tá. Bom, esse livro, Zurba, esse aqui é o primeiro que tu está lançando ou não? Né? Não, esse é o segundo. Reunião Dançante, o que é, o que trata esse livro, o que te inspirou Reunião Dançante? Reunião Dançante é o seguinte, esse livro teve, há 10 anos eu estou tentando escrever, porque eu queria contar a história do que já não existe mais. Hoje em dia, se você prestar atenção nas pessoas, no comportamento, ele é completamente diferente do que 20, 30, 40, 50 anos atrás. E não é só pela tecnologia. A tecnologia mudou a forma das pessoas se relacionarem, de viverem e tal. O celular, só para dar um exemplo, para mim é uma das maiores invenções da humanidade, mas também é a maior praga. Porque a pessoa está do lado da outra pessoa, estão ali os dois no celular e não conversam mais. Estão distantes. Então não existe mais aquele relacionamento pessoal. As redes sociais, por exemplo, na nossa época, minha e a tua, que nós temos uma idade mais ou menos parecida, se chamava turma.
Então a gente falava ali, ia lá na frente, começava a gritar na casa do outro, falava com as pessoas, colégio, tu tinha turma para o colégio, para reunião dançante e tal. Então, no livro o que eu tentei fazer foi passar exatamente esse tipo de comportamento que existiu num determinado período. Porque a gente tinha objetivos ali também, né, Silvio? O primeiro objetivo, por exemplo, era arranjar uma namorada. Que hoje em dia o cara sai na rua ali... Então, tu conseguiste arranjar uma namorada? A pau e corda. Foi difícil. Imagina, né? Foi uma briga, mas eu consegui, não sei nem como, mas eu consegui. Mas tá, depois da namorada... Aí depois da namorada tentar ter o primeiro relacionamento sexual. Que é uma... Aí sim, se arranjar a namorada era difícil. Tu já conseguisse. Não, ainda estou tentando. Um dia eu vou conseguir. E depois a terceira fase, que é achar a mulher ideal para casar. Aí que eu por casa. Aí sim é bravo. Aí é bravo. Essa é a parte que dá mais problema. Geralmente a gente pega uma pessoa errada, né? Não, essa é a certa. O cara demora para escolher. Escolhe errado ainda. Tu não está mais casado? Não, sou divorciado, mas me dou bem com a minha. Eu tive um casamento, eu posso dizer que tive um casamento feliz durante 27 anos. Depois as coisas começaram a não dar certo. Não no relacionamento em si. Ela demorou 27 anos para te conhecer mesmo. Não, ela é para se mancar, que não tinha condições. Pô, 27 anos. Agora, deixa eu explicar uma coisa para quem está assistindo, que é o seguinte: cada vez que eu venho aqui para dar uma entrevista possível, acontece um negócio. É um assunto sério, é livro, a gente está falando sobre mas o livro trata disso aí. Literatura e tal. Aí não sei por que carga d'água, lá pelas tantas sempre vira conversa de quinta série. Todas as vezes não tem um negócio... Nossa, sério, né? Mas esse livro aqui, eu estou vendo aqui, né, o Flávio Dutra fez uma apreciação aqui tua e tal, né, um tipo de um prefáciozinho, o Paulo Mota, o José Luiz Preves, nossos amigos, e o Ayrton Ortiz. Onde é que anda o Ortiz, hein? O Ortiz é presidente da Academia Rio Grandense de Letras. Né? Ah, ele é presidente, foi meu vizinho lá. E agora é tesoureiro da Academia Nacional. Ah, tesoureiro? Me dá o telefone dele. Não, mas tá louco, cara. Ele é tesoureiro, eu quero falar mas eu tô ali com ele, não desgrudo. Ortiz, se ele tiver Ortiz, eu preciso falar contigo. Tesoureiro, cara, agora tu não me disseste isso. Bom, esse livro tem quantas páginas? Deixa eu ver aqui. Eu sou um cara que leio bastante. São 227 páginas. É o 230 páginas, tá certo, que é o máximo que... Mas o original, ele tinha mais de 400 páginas. Por uma questão econômica, eu fui obrigado a diminuir. Mas tu tem história, hein, para 400 e poucas horas. Não, mas é para fazer uns 3 livros desses. Isso que as histórias mais escabrosas não estão aqui, porque a censura prévia, aquela não deixou. Aqui, ó, vamos até botar o telefone no ar, porque o Zurba, ele é palestrante, ele faz comédia, ele é comediante, é tudo isso aí. E realmente eu já ouvi essa figura aí, algumas palestras, alguma vez fizemos juntos, né? Eu fiz a preliminar, né? E fui embora, né? Porque escolheu o troço, eu ia o Zurba para lá, né? E aí depois ele fez a de fundo, né? Eu sempre na preliminar e ele na de fundo. Então o Zurba é muito bom, se você quiser contratar o Zurba, eu vou botar o telefone aqui, ó, 996745679. Então esse é o telefone, eu vou botar no vídeo para vocês. E que o Zurba vale a pena, realmente ele é uma figura que ele agita o ambiente, ele traz não só essas brincadeiras, tá, mas atrás de tudo isso aí tem mensagens importantes para nós. E aí, Zurba, como é que tu está vivendo essa fase da vida? Deixa só bota o telefone, só o pessoal que está em Tóquio, Nova York, é 51, é Porto Alegre, tá? Tem que dar um DDD. Porque... Alemanha, claro, Austrália e tal, né? O pessoal lá pode querer. A Austrália tem que ter passagem, aí de volta paga, né? Claro. Tu vai e volta. Não, um livro, por mais incrível que pareça, quando você escreve um livro, tem um público que você acha que vai vender. Eu achei que ia vender uns 100 e poucos livros. Nós lançamos em novembro, eu já estou chegando quase em 500 livros em 3 meses. Que maravilha, cara. Mas funcionou, o que tem funcionado é o boca a boca. Porque as pessoas leem, tu vai gostar, tenho absoluta certeza que tu vai gostar e vai falar para outras pessoas. Né? Não, eu já recomendo, eu acho que esse telefone é importante. Se quiser o livro, como é que faz? Pode telefonar também para ti? O livro custa R$ 75,00, já com a entrega para qualquer lugar do Brasil. Então, por esse telefone, o celular... Vamos colocar aí? Só dá um oi ali, que aí eu já mando um link para fazer todas as instruções. Não tem como errar, né? Zurba, eu sei que tu viajaste por todo o Brasil, aí, tá? O Zurba é conhecido... Tu fosse entrevistado, inclusive, de grandes figuras aí da televisão, né?
Algumas não muito grandes. O Luciano Huck é baixinho. É baixinho, né? Da nossa altura. Hoje tu ser entrevistado pelo Luciano Huck não é uma coisa muito boa, né? Mas tem que... Mas era antes, né? Eles precisam de audiência, eles me chamam. É um negócio impressionante. Quando eles querem audiência, eles chamam o Zuba viajou por todo o Brasil, então eu acho importante, né? O que tu passa nas tuas palestras, Zuba? Não, eu falo basicamente de duas coisas. Que é muito conhecido entre nós dois, que é o pobre, né? O quanto é ruim ser pobre. Aliás, isso é uma coisa que eu nunca entendi. Eu sou radialista, escritor, jornalista. Eu tenho tanta qualidade que eu não sei como é que eu sou pobre até hoje. Então eu uso esse conhecimento para passar para as pessoas, para explicar como é que funciona. E a segunda parte é sobre relacionamentos. Eu faço esse show desde 2005. Eu vinha do rádio já com um programa com esse personagem de humor. E eu sempre conto que na transição, porque é um negócio interessante, desde 2005 eu faço transição. O pobre, eu estou falando do pobre, depois tem a parte do relacionamento. E sempre ali, exatamente nesse momento, eu digo assim, para o pessoal que está lá para mudar o assunto, né? Eu digo, só existe uma coisa pior do que ser pobre. Aí fica fica todo mundo esperando, que aí eu passo para a parte de relacionamento. Esse ano passado, eu fui fazer uma participação com um amigo meu e eu estava exatamente nessa parte, nunca ninguém respondeu, todo mundo fica parando. Aí eu falei, só tem uma coisa pior do que ser pobre, então. Aí alguém falou, casar. Matou na música. Rapaz, era exatamente isso. Da música. Zurba, eu vou te trazer mais vezes aqui no programa, estamos chegando no final, aí tem que ser 57 minutos o nosso programa aí nessa fase toda, né? E parabéns para ti, sucesso cada vez mais. Vamos trazer outras vezes para ti, inclusive, contar um pouquinho da tua palestra, tá bom? Um abraço. Claro que sim. E até a próxima. Obrigado. Bom, obrigado, Zurba. Então, nós ficamos por aqui no nosso Economia e Desenvolvimento dessa semana. Um grande abraço para vocês, uma bela semana e até o próximo programa. Até lá.